Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Deus, estamos diante da Tua presença, Pai, para Te apresentar este culto de hoje. Deus, que o Senhor venha, ó Pai, estar conosco, que o Senhor venha nos usar poderosamente. Ó Deus, que o pregador dessa noite venha falar aos nossos corações. Que o Senhor possa, Deus, fazer a diferença hoje e sempre. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, estar conosco sempre, Deus. Que o Senhor possa sempre, Deus, estar usando nós para que pessoas possam ser usadas com o nosso cântico. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Por tudo, nós bendizemos o seu nome, Senhor. Te agradecemos por tudo. Estamos esperando
ao Rei dos Reis. Glorifique o Rei dos Reis. Aleluia. Oh Deus, nós somos tão dependentes de Ti, Jesus. O que seria de nós, Pai, se não fosse o Teu amor que nos alcança todos os dias? Se não fosse as Tuas misericórdias, Senhor, o que seria de nós, Pai? Nós dependemos de Ti, Jesus. Oh, Senhor, nós dependemos totalmente de Ti, Jesus. Nós não conseguimos fazer nada, Senhor, se a Tua presença não for conosco, Jesus. Ensina-nos, Deus. Ensina-nos, Pai, a ser como Tu és. Ensina-nos, Jesus. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a Ti. Derramar perante a Ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E Te mostrar os meus pequenos sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de Ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir.
Jesus. O caminho que devo, pois casas minhas, Senhor, como tu bem queres, abre o meu coração para me curar, para me Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Vamos receber a nossa pastora com alegria, amém? Aleluias. Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça nesse momento. Vamos continuar na presença do Espírito Santo que está aqui no nosso meio, né? Ele é lindo. O nome dele é Santo. Pai, te rendemos graças nessa noite pela tua presença. Te pedimos, Senhor, continua conosco, Pai. Conduzindo este culto conforme a tua vontade, segundo o teu querer. Nós queremos render-te graças pelo teu amor incondicional. Queremos render-te graças pela tua vida em nós. Queremos te render graças, Senhor, pelas tuas misericórdias. Queremos te render graças, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Senhor, pela tua mão estendida sobre nós como teu povo, como a tua igreja. Que o Senhor continue, Senhor, conosco até a consumação dos séculos, em o nome de Jesus. Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos, capítulo 7. Versículo 54. Atos 7, 54. Diz assim: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão. Em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz:
Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? Amém, irmãos? Ih, glórias. Podeis sentar. Vamos falar um pouquinho. Eu não vejo essa história como uma história triste. Porque tudo na nossa vida tem um propósito de Deus. E o que aconteceu com Estevão também foi um propósito de Deus, né? Deus estava com Estevão. Foi um privilégio muito grande ter sido chamado por Deus para executar funções dentro da casa do Senhor. Eu estava lendo esse versículo com uma jovem que eu estou discipulando, e ela não é meio crua em Deus ainda, não tem experiência com Deus. Não vou dizer que é nova convertida, porque ainda não se converteu. Mas eu estava lendo essa história, a gente estava lendo esse capítulo de Atos. E quando chegou na história de Estevão, ela perguntou assim para mim: pastora, mas o que foi que este homem fez? E eu disse para ela assim: segundo a palavra de Deus, Estevão não fez nada. Ele apenas pregou o evangelho da verdade, só que ele era duro em suas palavras. E por conta disso, ele foi apedrejado, né? Foi levado à morte, e a morte pelo apedrejamento. E quando nós estávamos lendo essa parte aqui, e ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Aí quando eu li essa parte aqui, nós lemos essa parte, ela com a Bíblia com a outra, e quando nós lemos essa parte, ela falou assim para mim: ela não é crente, não tem o entendimento de Cristo, mas eu acho que é só temporariamente, porque Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. E ela disse bem assim: se for para passar o que ele passou e ver o que ele viu, então vale a pena sofrer. Eu não esperava, irmãos, vou ser bem sincero, eu acho que uma pessoa que não é da igreja diria assim: Deus me livre, se for para ser crente ficar desse jeito, passar por isso, eu não quero não. Mas a palavra, ela tem um poder muito grande. Qual é o poder da palavra? É o poder de transformação, é um poder de cura, um poder de libertação. Porque quem convence o homem de algo não somos nós quando estamos pregando, é o Espírito Santo, né, que endossa a palavra em nós, e ele gera esse entendimento em nossos corações. Se precisar haver um arrependimento, vai haver um arrependimento. O que for necessário, o Espírito Santo faz acontecer, né? Agora você imagina, Estevão era um homem íntegro, um homem fiel dentro da casa do Senhor. Depois dos dias de Pentecostes, cresceu a igreja em números e quantidade. Então os discípulos acharam necessário levantar mais 7 homens para que pudessem estar trabalhando dentro da casa do Senhor. E o requisito era que eles precisavam ser íntegros e fiel ao Senhor, né? E dentre esses homens estava Estevão, que era um diácono na casa de Deus. Era um homem que cuidava da mesa da casa de Deus, e um homem que cuidava das viúvas. Ele se preocupava com as viúvas, né? Deus chamou Estevão porque quando Deus chama cada um de nós, ele olha dentro de nós e ele vê em nós, irmãos, alguma coisa que nós não vemos. E Deus vê. E Deus chamou Estevão e ele levava isso muito a sério. Ele levava a palavra de Deus muito a sério. E ele teve essa experiência. A Bíblia fala que ele viu, ele cheio do Espírito Santo. Às vezes, irmãos, há situações na nossa vida como cristão, a gente não pode deixar de pregar o Evangelho. Se a gente olhar a circunstância, talvez a gente não pregue mais. Talvez a gente desista de pregar o Evangelho.
Mas quando eu leio e vejo as histórias dos apóstolos, dos discípulos, eu penso assim, não, nós precisamos continuar pregando, porque Jesus precisa voltar para buscar a sua igreja. Nós precisamos povoar os céus para que o inferno seja saqueado e seja esvaziado, para que o céu seja cheio. Nós temos que nos encorajar a pregar o evangelho a toda criatura, porque esse ídolo não foi para um ou para outro, para todo o povo de Deus, para todos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Versículo 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Ele estava envolto de tanta coisa que estava acontecendo em sua volta. Muitas coisas estavam acontecendo na vida de Estevão. Mas ele fixou os olhos aos céus. Ele tinha um alvo. Ele tinha um objetivo. Ele olhou para quem deveria olhar, para os céus. Se ele fosse olhar em sua volta, ele ia desistir. Ele ia se entristecer, ele ia desanimar, mas ele olhou para os céus. E quando nós olhamos para os céus, fixamente nós somos surpresos com a glória de Deus. Isso não foi só para Estevão. Quando nós olhamos fixos para os céus, nós vemos a glória de Deus. E ele viu a glória de Deus. Eu lendo isso e falei assim, meu Deus, quem é esse homem? É Estevão. Sabe Deus como que era a sua mensagem? Segundo o relato bíblico, era duro nas palavras. Ele foi chamado para pregar daquela forma, mas será que era fácil para ele fazer isso? Não. Mas ele foi chamado para ser Estevão, amém? E ele olhou fixo para os céus. Eu imagino nós, nos dias de hoje em que nós vivemos turbulências, tsunamis, e a nossa tendência é olhar em volta ao que está acontecendo. Mas Estevão, ele preferiu olhar fixo para os céus, né? Que é de lá que vem, né, o nosso socorro. É de lá que vem o socorro. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Estevão fez o salmo, olhou para o alto. Mas se fosse outro, talvez iria até murmurar. Porque mesmo olhando para os céus e vendo a glória de Deus, Estevão cumpriu aquilo que era para ser cumprido em sua vida. A Bíblia fala aqui, vamos a seguir. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremataram unânimes contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Agora você imagina, o homem está lá vendo a glória de Deus, com os olhos fixos em Deus. E de repente esse mesmo homem anuncia que está vendo os céus abertos. Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem sentado à direita. Aí as pessoas que estavam em volta, que viram isso, que encheram o coração de maldade, executaram o plano que era para ter sido executado. Mas nada, irmãos, acontece se Deus não permitir. Seja o que for que acontecer na minha e na sua vida, só vai acontecer se Deus permitir que aconteça. E se Ele permitir, porque há um propósito maior. Você imagina qual a segurança que nós temos, a palavra. Existe uma certa igreja que diz que
Uma vez salvo, salvo para sempre. Não conquiste a sua salvação com vigilância, se enquadrando com a palavra, se aperfeiçoando no Espírito para ver se a gente consegue subir aos céus. Nós precisamos nos lapidar todos os dias, nos matar todos os dias, matar pensamentos, matar sentimentos, matar coração, nós precisamos matar o velho homem que todos os dias deseja aparecer para nós. E quando nós matamos esse homem todos os dias nós estamos certos de que vamos para a glória, diga amém? De que encontraremos com ele lá em cima, e que estaremos com ele lá, felizes, adorando e engrandecendo ao nome dele. Mas Estevão foi bem-aventurado. Ele falou assim: eis que vejo os céus abertos. Aí eu comecei a ler isso para a moça que não entendia muito. Eis que vejo os céus abertos. E ela falou assim: pastora, Jesus abriu a porta dos céus e ele ficou vendo. Jesus só faltou dizer para ele assim: aguenta firme, porque há poucos minutos, aqui a pouquinho você estará aqui conosco. Aguenta firme o que você está passando, Estevão. Não desista, não abra mão da sua salvação, não negocie a sua salvação, não largue fora a minha palavra por causa da dor que você passa. Aguenta firme, porque daqui a poucos minutos, ou instantes, ou hora, você estará aqui comigo. Você estará aqui conosco. E ela falou: então vale a pena. Muito empolgada: vale a pena. Eu disse: vale a pena, minha filha. Vale a pena servir a Jesus. Eu não vou dizer para você que se você o aceitar, não vai ter problemas. Eu estaria sendo hipócrita e mentirosa. Você vai passar por lutas, por tribulações, mas você vai ter a certeza de que Ele está com você e essa luta vai passar e ela vai ter vitória. Você vai ter certeza de que Ele está do teu lado, te contemplando, olhando cada passo seu, cada respirar seu, cada pensamento seu. E você vai entender que você vai ter vitória. Porque é para isso que nós estamos remando neste mundo. Nós remamos, nós pregamos o Evangelho. Hoje em dia não é muito fácil pregar. Outrora já foi mais fácil. Mas a tendência que entendemos é que vai piorar a situação, amém? Que cada vez mais vai ser difícil nós ganharmos vidas para o reino de Deus. Nós pregamos, mas o Espírito de Deus convence o homem. Essa é a missão dele, não é nossa. Nossa missão é pregar, amém? E só o Espírito Santo que pode contemplar isso, né? Pode fazer o homem se arrepender do seu mau caminho e entregar a sua vida para Ele. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Imagine, irmãos, eu fiquei impactada. Quantas vezes eu leio esse versículo aqui, eu vou ficar impactada, né? Porque este homem, ele era para estar murmurando. Por que eu estou sendo apedrejado? Por que eu vou morrer? O que eu fiz? Por que eu vou morrer? O que eu fiz? Se ele fosse olhar no contexto natural humano, talvez ele ficasse até louco. Morrer por quê? Porque eu estou anunciando o Evangelho, que eu encontrei um Cristo que me restaurou, que me salvou, que me curou. Eu estou passando esse Cristo para outras pessoas. Ele poderia parar e pensar assim: mas é por isso que eu estou sendo apedrejado? Estevão não se preocupou com isso. Ele se preocupou em viver o seu momento ali, ó. E o momento era o banquete que Deus estava preparando para ele. A glória do Pai sendo manifesta a um filho. Amém? Sendo manifesta a um filho. Sendo manifesta a um homem chamado Estevão. Um homem normal, natural, como eu e você. Mas ele estava vendo
a glória de Deus. Ele estava vendo os céus abertos. Ele estava vendo. E o Filho do Homem sentado à direita de Deus Pai. E eu achei essa história, assim, irmãos, muito forte, muito impactante. Ele termina a sua história desta forma. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação, em conversa, sendo apedrejado e falando com seu pai, invocando ao seu Senhor, sendo apedrejado. Mas ele estava ligado nele. Será que esse homem não estava sentindo dores? Claro que sim, irmãos. O que esse homem, o que estava acontecendo? Será que ele foi anestesiado? Não. De jeito nenhum. Ele sentiu toda a dor que era necessária sentir naquele momento. Mas invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele praticamente disse assim: eu estou pronto, me recebe. E o mais importante de tudo, que naquele momento, irmãos, ele ainda lembrou de algo bem importante, que diz aqui a palavra, ó. Pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estavam os homens apedrejando ele, as pessoas jogando pedra no homem. E Estevão olhou para Jesus, conversando com Jesus, e falou assim: não cobre deles esse pecado, não. Cobre não, Jesus. Em outras palavras, ele falou assim: eu os perdoo. Pode levar o meu espírito. É complicado, né, irmãos? É complicado, porque estava doendo. Aquele momento sangrou. E se ele fosse olhar o natural da história, ele não teria ido para o céu. Mas ele preferiu ver os céus abertos e dizer assim: olha, leva para o Senhor o meu espírito. Tudo isso aqui vai passar mesmo, já passou. Agora, o que eu quero é viver o novo que o Senhor preparou para mim, aí em cima. Porque tudo isso aqui, Senhor, é passageiro, vai passar. Mas estar com o Senhor vai ser eterno. Não existe preço, não existe dinheiro que pague sentir a tua presença. Não existe dinheiro que pague sentir a tua glória. Não existe dinheiro que pague sentir a tua unção. 1 minuto da tua presença vale mais do que qualquer outra coisa. Imagina este homem cheio do Espírito Santo, porque só cheio do Espírito Santo para superar o que ele superou. Existem coisas que nós queremos superar sozinho. Vai não, irmãos. Tem que estar cheio do Espírito Santo. Tem coisa que nós queremos perdoar sozinho. Perdoa não, irmão. Tem que estar cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nós somos homens naturais. E como homens naturais, nós somos cheios de razão. Mas, como homens cheios do Espírito Santo, nós deixamos de lado a razão. E preferimos a unção de Deus nas nossas vidas. Preferimos a unção de Deus em nós. Todos os dias. Não há preço que pague isso. Não há preço que pague o sacrifício de Cristo lá na cruz por nós. Não há preço que pague, irmãos. Não há preço que pague. E nós somos bem-aventurados porque o Senhor é misericordioso conosco, não é? Ele é misericordioso conosco.
todo santo dia. Ele cuida de nós todo santo dia. Deus está ali, cuidando de nós, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa história e cuidando da nossa vida. Ele é muito, mas muito, muito, muito bom. Todos os dias eu acordo e falo assim: Jesus, obrigado por mais um dia que o Senhor está me dando. Não sei como ele vai ser durante esse dia, mas se o Senhor estiver comigo, pode acontecer intercorrências, mas o final vai ser vitória. Porque intercorrências, elas surgem. Aonde quer que você esteja, elas vão surgir. Mas o que importa é que quando nós procuramos estar cheios do Espírito Santo, nós vencemos as barreiras que vêm sobre as nossas vidas, que vêm sobre as nossas casas, que vêm sobre as nossas famílias. Podemos perder tudo, só não podemos perder a fé. Eu falo isso sempre: Jesus, eu posso perder tudo, mas não me tire a minha fé. Não me tire a minha comunhão com o Senhor. Não tire de mim o teu Espírito, porque se eu tenho a tua presença, eu conquisto tudo que eu perdi. Mas se eu não tenho, eu estou ferrada. Não tire de mim o teu Espírito. Não tire de mim o teu Espírito. Não tire. Todos os dias nós falamos assim. Nós acordamos e às vezes, se nós não vigiarmos, nós temos um dia como outro qualquer, dias comuns. Passamos o dia sem falar com Deus, passamos o dia sem ler a Bíblia, porque estamos muito preocupados com os afazeres do dia a dia. Estamos tão assoberbados de tantas coisas, que se nós não batermos o pé e não tirarmos um tempo para Deus, nós ficamos sem falar com Ele o dia inteiro. Mas, para falar com Ele, não precisa de cerimônia. Diga amém? Só precisa de reverência. É convidá-lo a estar conosco durante todo o nosso dia. Durante todo o nosso dia. Durante todo o nosso dia. Às vezes nós ficamos preocupados, irmãos, mas Deus, Ele cuida direitinho de cada um de nós. Cada um de nós. Cada um de nós. E nós pensamos assim: eita, nós temos que vigiar mesmo, porque ele vem como um ladrão. A gente não vai esperar, ele vem como um ladrão, ele vem buscar a sua igreja. Vem. Todo dia nós tentamos nos preparar um pouquinho a mais com ele. Conversar um pouquinho a mais com ele. Um pouquinho a mais com ele. Não tem coisa melhor do que você orar o ano inteiro, o mês inteiro, por alguém da sua família para que ela seja salva. E você ter a certeza de que ela foi salva. Amém? Não tem coisa melhor. Não adianta pregar outro evangelho que não seja o evangelho da salvação. Porque nós estamos aqui para pregar o evangelho da salvação. O evangelho do Cristo que vai voltar para buscar a sua igreja. Nós não estamos preparando uma igreja para ficar aqui. Estamos preparando uma igreja para subir. E o nível é diferente, não vai ser igual aqui, vai ser diferente. E nós precisamos seguir o ritmo lá do alto, diga amém? O ritmo de santidade lá do alto. Nós precisamos seguir o ritmo lá do alto. Nós ficamos felizes pelo cuidado que Deus tem com o seu povo, e por mínimo que você faça. Irmãos, a gente pensa assim, eu vou limpar o chão da igreja, eu vou fazer isso, fazer aquilo, irmãos. Ninguém pode nem ver o que você está fazendo. Pode estar fazendo isso nos bastidores. Você pegou um copo com água, quem trouxe aqui, muito obrigada, Deus abençoa. Pode ninguém estar dando valor a isso, mas lá no céu, você tem valor para Ele. Você tem valor para Ele. Por mínimo que você faz, você acha que seja o mínimo. Deus, Ele olha para o seu coração e fala assim: olha aí, fulano fez isso com o mais íntegro coração. Não que nós façamos alguma coisa esperando algo de Deus, mas é automático.
Não tem como você servi-lo e ele não te abençoar. Não tem como você servi-lo e ele não te encher da graça dele. Não tem como você servi-lo e ele não se manifestar a você como seu Deus. O mínimo que você acha que está fazendo para o reino, que está fazendo de coração, esse mínimo é grande aos olhos de Deus. E Deus olha lá de cima, irmãos, e ele alegra o coração quando ele vê o cuidado com a casa dele, com a obra dele. Deus se alegra muito. Estevão tinha essa função dentro da casa de Deus. Ele cuidava da mesa, ele cuidava das viúvas. Tinha outras pessoas que cuidavam de alguma coisa. Cada um tinha uma função. E ele tinha essa função. E eu imagina um tesouro, alguém colocar algo em tuas mãos. Deus, não foi alguém, Deus colocou algo em minhas mãos. Ele colocou. E como Estevão, nós cuidamos integralmente, com todo o amor da nossa alma, com todo o amor do nosso coração. Fazemos e o nome dele é glorificado através de nós e em nós. E em nós. Amém? Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Eu não tenho palavras para agradecer o cuidado de Deus com você, comigo, com a nossa casa, com a nossa família. Eu não fiz nada, Senhor, e Ele faz tudo, né? O mínimo que se faz, Ele faz tudo. O que é que você quer? Pede. Eu não estou falando só de bens materiais, eu estou falando de uma vida em comunhão com Ele, de uma parceria com Ele, de estar com Ele, de andar com Ele, de senti-lo, de ser tocado por Ele. Sabe aquela coisa de você nunca se sentir sozinho? Quem sente isso? Levante aqui a mão. Eu nunca me sinto sozinha. Eu sinto que o Espírito de Deus está sempre comigo. Eu nunca me sinto sozinha, irmãos. Eu sei que você também é assim. Nós nunca nos sentimos sozinhos. Às vezes a solidão humana é para chegar perto dele, é estar junto com ele. É se achegar. Deus fala assim, não, você está muito ocupado, peraí, calma um pouquinho, vem cá, quero você mais perto de mim, aproxima-se de mim, aí você aproxima. Para o mundo é solidão, é depressão, é qualquer coisa. Para mim, é achegar-se a Ele, é ter um tempo para Ele, é sentir. Quando isso acontece, o Espírito de Deus está dizendo para você assim, vamos dar uma levantada aí, né, no seu ministério, a coisa precisa melhorar, precisa ter alguma coisa nova, precisa ter algo novo. Aí Deus fala assim, para tudo que você está fazendo, retira-te e vai ter um particular só comigo. Aí você para tudo, é um tumulto. É um tumulto, eu não posso parar de fazer isso, não posso parar de fazer aquilo. Aí, infelizmente, quando você adoece, você para tudo e não faz nada. Alguém é que faz por você, é ou não é? Quando nós estamos em cima de uma cama, paramos tudo. Não temos tempo para Deus, porque temos tempo para tantas outras coisas. Aí, quando adoecemos, querendo ou não, temos que ter tempo para Ele. Porque lá Ele vai nos visitar e ainda nos cura, diga amém? E ainda estar conosco, e ainda vai estar trabalhando em nossas vidas, e ainda vai estar trabalhando na nossa história, ainda vai estar trabalhando na nossa casa, né? Deus, Ele é muito bom. Eu quero deixar essa palavra para você. Ainda que você esteja passando por muitas turbulências, muitas tribulações, se for para ver os céus abertos, glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Você vai ver os céus abertos? Se as turbulências estão te levando mais perto de Deus, então glorifique. O que faço hoje, tu não sabes, mas amanhã tu saberás. Glorifique. Glorifique. A luta é você que tem que passar. Ninguém vai passar junto com você.
é você e Deus. Esse momento era de Deus com Estevão e de Estevão com Deus. Mas Estevão sabia quem era Deus. Em momento algum ele tirou os olhos de Deus, ele fixou os olhos aos céus. E de lá ele viu a sua glória. Porque o alvo de Estevão era lá, era os céus, era subir, era encontrar-se com ele. Ele estava preparando o seu espírito, era o último retoque da sua história. E Deus estava recebendo o seu filho amado, quem ele amava muito, quem ele amava muito. Aí eu olhei e falei assim, Estevão somos nós nessa geração. Uma geração difícil de pregar o evangelho, mas o evangelho tem que ser pregado, diga amém? O evangelho tem que ser falado, irmãos. Mesmo que goste ou não goste, tem que ser pregado. O evangelho da transformação, o evangelho da mudança, o evangelho da cura, o evangelho, irmãos, que faz milagres na vida das pessoas. É esse evangelho que tem que ser pregado. O evangelho da transformação, o evangelho da cura. É esse evangelho que nós temos que pregar. No nosso dia a dia, na nossa casa, por onde a gente passar, com os amigos, aonde nós estivermos, é esse evangelho que nós temos que pregar. Amém? E nós precisamos ver os céus abertos. E ver nesses céus abertos a glória de Deus manifesta em nós. Manifesta em nós. Manifesta em nós. Manifesta em nós, manifesta em nós, manifesta. Nós não queremos sentir emoção não, emoção passa. Manifesta em nós, é a certeza da salvação. A glória de Deus manifesta em nós, é a certeza da restauração. A glória de Deus manifesta em nós. Todos os dias a glória de Deus manifesta em nós. Pode acontecer o que acontecer, você só não pode entrar na presença de Deus e não senti-la. Imagina eu entrando na presença de Deus e saindo do jeito que eu entrei. Já aconteceu isso comigo, em algumas épocas da minha vida. Mas, quando Davi disse assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E ele fala assim: olha, Deus, não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque Davi entendeu como que era difícil ficar sem a presença do Espírito Santo. Sem a presença daquele que te dá força. Sem a presença daquele que te faz continuar naquilo que é necessário. Sem a presença dele. Irmãos, nada do que acontece na nossa vida não acontece por acaso. O Senhor, Ele nos avisa antes. Diga amém? Tudo que acontece na sua vida, Deus te avisa antes. Você só precisa querer ver. Às vezes você não quer ver o que está por vir. Mas Deus avisa a mim, Deus avisa você o que está por vir. O que está para acontecer. Ele nunca deixa o seu povo enganado. Ele sempre está abrindo os nossos olhos. Amém? Ninguém foi pego de surpresa com a Covid. Deus avisou. E vem avisando coisas que vêm por aí. Mas qual é o segredo? É estar junto de Deus. É se apegar a Ele. É deitar no colo dEle. Né? E dizer assim: cuida de mim, Senhor. Cuida de nós, Senhor. Porque nós queremos ver os céus abertos. E queremos ver o Senhor sentado à direita de Deus. Queremos ver os céus abertos e o Senhor sentado à direita de Deus. Fique de pé nessa noite, que se você quiser, você vai ver os céus abertos.